Bom dia, meu amigo e minha amiga. Que belo dia o Senhor nos deu. Que a graça, a bondade, o amor, a boa mão do Senhor esteja sobre você. Que Jesus renove as tuas forças nesse dia. Você nunca está sozinho. Você não está abandonado. Não, Deus não esqueceu de você. O Senhor está contigo hoje e em todos os dias, inclusive nos dias difíceis. Nós temos alguns dias que são melhores, outros dias que são piores. Jesus diz que basta a cada dia o seu próprio mal. Ou seja, haverão coisas difíceis todos os dias, mas elas são para aquele dia e devemos vencê-las naquele dia e não acumular isso com a ansiedade do que virá no dia de amanhã ou no outro dia. Viva e vença hoje as batalhas de hoje. E quando Deus te dá um dia de descanso, um dia de refrigério, né, não traga à memória os sofrimentos ou as angústias do que virá no dia de amanhã. Desfrute do dia de hoje, pois é um presente de Deus. Assim eu desejo que você tenha sabedoria para viver cada dia da sua vida. Amém? Hoje eu quero ler com vocês, meus amigos, o capítulo número 11 da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Nós estamos fazendo um desafio de leitura do Novo Testamento, que cada dia nós lemos um capítulo do Novo Testamento. E, gente, este capítulo aqui é um desabafo do apóstolo Paulo. O apóstolo está bastante decepcionado com a igreja de Corinto, entristecido com algumas coisas, porque ele foi a pessoa que evangelizou e que iniciou essa igreja. Paulo foi quem colocou as bases para essa igreja. Mas com o passar do tempo, a igreja de Corinto foi recebendo outros ditos apóstolos, outros homens que eram pregadores itinerantes, que passavam de cidade em cidade, e alguns inclusive que estavam adulterando o evangelho. E a igreja estava seguindo, né, e apoiando e crendo nas palavras desses homens, muitas vezes palavras contraditórias com a palavra do verdadeiro evangelho. E o pior, esses homens cobravam caro pela sua pregação e exploravam financeiramente e até mesmo humilhavam em suas pregações aquela igreja. Eles tinham um poder da palavra, um poder de persuasão, falavam forte, falavam alto, falavam com palavras astutas e mantinham aquela igreja aprisionada. E este é o contexto no qual o apóstolo vai escrever a segunda carta aos Coríntios. Por isso, muitas vezes na carta, ele vai contar detalhes da sua história, da sua vida, não querendo se mostrar, mas querendo lembrar quem ele é e a autoridade que Deus tinha lhe dado e o quanto ele amava essa igreja. Nesse capítulo ele vai chegar a dizer que ele está ficando louco e está falando algumas coisas loucamente. Obviamente Paulo não estava louco, mas ele estava falando de um modo que ele nunca havia falado. Ele estava falando dele mesmo, quando na verdade sempre o seu foco foi falar de Jesus. Então vamos ler as palavras do apóstolo no capítulo 11 de 2 Coríntios. Paulo nos diz as seguintes palavras: Eu gostaria de que vocês me suportassem um pouco mais na minha loucura. Portanto, suportem-me. Tenho zelo por vocês, com um zelo que vem de Deus, pois eu preparei vocês para apresentá-los como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Eu temo que, assim como a serpente com a sua astúcia enganou Eva, assim também a mente de vocês seja corrompida e se afaste da simplicidade e pureza devidas a Cristo. E ele continua no versículo 5, dizendo, veja só o que ele diz aqui. Porque eu suponho em nada ter sido inferior a esses superapóstolos. Embora seja fraco no falar,
não sou no conhecimento. Em tudo e por todos os modos temos manifestado isto a vocês. Será que eu cometi algum pecado pelo fato de viver humildemente para que vocês fossem exaltados? Visto que lhes anunciei o Evangelho de Deus sem cobrar nada, tirei de outras igrejas, recebendo salário para poder servir a vocês. E estando entre vocês, ao passar privações, não me fiz pesado a ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram o que me faltava. Em tudo me guardei e me guardarei de ser pesado a vocês. Pela verdade de Cristo que está em mim, garanto que esta glória não me será tirada nas regiões da Caia. Por quê? Será que é porque não amo vocês? Deus o sabe. Veja mais o que o apóstolo diz. Versículo 12. Mas o que faço, isso continuarei a fazer, para não dar oportunidade àqueles que buscam com o objetivo de serem considerados iguais a nós naquilo que se gloriam. Porque esses tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, disfarçando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não deveria surpreender que os seus próprios ministros se disfarcem em ministros de justiça. O fim deles será conforme as suas obras. Outra vez vos digo, ninguém pense que estou louco. Mas se vocês pensam assim, recebam-me como um louco, para que também eu me glorie por um instante. O que falo nesta confiança de gloriar-me, não o falo segundo o Senhor, mas como que por loucura. E visto que muitos se gloriam segundo a carne, eu também me gloriarei. Porque sendo tão sábios de boa vontade, vocês toleram os loucos. Vocês toleram quem os escravize, quem os explore, quem os engane, quem se exalte, quem lhes dê bofetadas no rosto. Para minha vergonha, vocês, confesso que fomos fracos demais para isso. Mas naquilo que os outros têm ousadia, e eu volto a falar como se fosse louco, eu também a tenho. Eles são hebreus? Eu também sou. São israelitas? Eu também sou. São da descendência de Abraão? Eu também sou. São ministros de Cristo falando como se estivessem fora de mim, afirmo que sou ainda mais. Em trabalhos, muito mais. Em prisões, muito mais. Em açoites sem medida. Em perigos de morte muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 40 açoites menos 1. 3 vezes fui açoitado com vara. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes naufraguei. Fiquei 1 noite e 1 dia boiando no mar. Em viagens, muitas vezes em perigos de rios, em perigos de assaltantes, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes em fome e sede, em jejuns, muitas vezes em frio e nudez. Além das coisas exteriores, ainda pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça? Quem se escandaliza, que eu não fique indignado?
Se tenho de me gloriar, eu vou me gloriar no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai do Senhor Jesus, que é bendito para sempre, sabe que não minto. Em Damasco, o governador, nomeado pelo rei Aretas, montou guarda na cidade dos Damascenos para me prender. Mas num grande cesto me desceram por uma janela da muralha, e assim me livrei das mãos dele. Queridos, veja que Paulo aqui, ele vai apresentar diante do povo de Corinto a sua autoridade. Ele vai lembrar o povo da sua autoridade, mas não baseada em coisas humanas, não baseado no poder do dinheiro, ou no poder da palavra, ou em grandezas humanas, mas nas suas fraquezas. Ele vai mostrar quem ele é e as suas maiores qualificações como apóstolo estão no fato de tudo que ele sofreu pelo Evangelho. Você já pensou nisso? Que os seus sofrimentos, muitas vezes, eles estão trazendo para você qualificação? Quando suportamos tudo por amor a Cristo, é porque de fato amamos o Senhor. As palavras de Paulo aqui nos fazem lembrar que sempre houveram no meio da igreja pessoas de má fé e de má índole, usando da palavra de Deus, até falando em nome de Deus e às vezes até ensinando a verdade ou parte da verdade, mas com intenções malignas. E eu quero dizer uma coisa para você: cuidado com líderes manipuladores. E uma das características de um líder manipulador é que ele é exclusivista. Ele tenta dizer que apenas ele é um líder verdadeiro, ou que apenas a igreja dele é a verdadeira, ou que você não deve ouvir outras vozes, conhecer outros pregadores ou conhecer outras igrejas. Um líder geralmente manipulador, ele tenta fazer um cercado no reino de Deus e criar para si um pequeno reino, onde apenas ele e a sua liderança e a sua autoridade têm poder, e ele prende as pessoas a ele e escraviza as pessoas. E ele vive muito bem, mas muitas vezes o seu povo passa trabalho, e ele muitas vezes humilha as pessoas e mantém elas perto de si pelo medo, pelo terror, por até o medo de ser amaldiçoado. Gente, tem líderes usando esse tipo de coisa para tentar prender pessoas em algumas igrejas, em algumas congregações. Afaste-se desse tipo de gente. Isso não é o amor de Deus. Isso não é o Evangelho. A autoridade que um líder cristão tem não é baseada no medo. Liderar como Jesus liderava é deixar as pessoas livres, e elas vão te seguir, elas vão andar contigo, porque elas veem Deus na tua vida e não porque elas têm medo do que você possa fazer ou falar ou amaldiçoar ou alguma coisa do tipo. Então, Paulo liderava de uma forma maravilhosa. Ele abria igrejas, ele deixava as igrejas livres, ele dava liberdade às igrejas. E ele não cobrava por isso, ele não era um explorador da igreja, ele fazia por amor. Paulo ensinava e cuidava, e tudo que ele queria era ser recebido quando ele visitava as igrejas. E lá em Corinto não estavam nem querendo recebê-lo, porque líderes maliciosos haviam tomado a autoridade naquele lugar. Assim, também existem hoje em dia pessoas que manipulam as igrejas. Devemos cuidar. Devemos cuidar com líderes que parecem bons, mas os frutos da sua vida não são bons. Vejamos se encontramos os frutos do Espírito. Ali sim há a presença de Deus, onde há humildade, onde há amor, temor, zelo, mas principalmente humildade. Um homem de Deus precisa ser humilde, reconhecer que não tem todas as respostas, que não sabe tudo, e reconhecer que apenas uma pequena parte do povo de Deus está ali, mas que o reino de Deus é muito maior. Amém? Que eu e você possamos viver num ambiente de liberdade em nossas igrejas e valorizar aqueles líderes que pregam o Evangelho, se esforçam pelo Evangelho, aquelas pessoas que sofrem pelo Evangelho, sofrem pelo rebanho,
Esses líderes muitas vezes não vão pedir nada para ninguém. Muitas vezes vão sofrer quietinhos. Vão estar passando necessidade e nunca vão falar. Mas aí você pode honrar, você pode ser guiado por Deus para abençoar, para cuidar, para ser generoso com a vida deste homem, desta mulher de Deus. Amém? Querido Deus e Pai, obrigado porque o Senhor é fiel, o Senhor é bondoso. Obrigado porque o Senhor usa homens como o apóstolo Paulo e em cada geração o Senhor levanta homens e mulheres com esse coração, um coração de entrega pelo rebanho, um coração que ama e que serve a Deus com a verdadeira boa intenção, pelo Evangelho e não por dinheiro. Quero pedir que o Senhor livre a igreja brasileira de falsos mestres, que o Senhor livre a igreja brasileira de homens e mulheres que oprimem, que exploram, que enganam, e que mantém as pessoas presas a instituições ou a uma liderança, mantém as pessoas presas em um calabouço espiritual. Não, Senhor. Que possamos ter a liberdade de andar como filhos de Deus e de abraçar os nossos irmãos e de entender que o Senhor está agindo de diferentes formas em diferentes lugares. O Senhor é Deus poderoso e o Senhor não está preso em uma denominação. O Senhor é Deus de toda a terra, de todo o universo. O Senhor está em todos os lugares. Nós te amamos, Senhor. Nós te adoramos e nós queremos entender mais a tua vontade e viver mais os teus propósitos. Fala conosco nesse dia, Senhor. Renova a nossa fé, nossa esperança, nosso amor. Renova nossas forças até mesmo quando estamos cansados, Senhor. Pedimos isso, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Querido amigo, compartilhe o devocional. Amanhã estaremos juntos mais uma vez na presença de Deus.